Rogamos então as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E para o tema que fomos convidados a colocar na noite de hoje, rogamos também a Nossa Senhora Mãe Santíssima que com seu coração maternal possa sensibilizar os nossos, porque vamos hoje abordar para a nossa reflexão do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 69 a 70, abrangendo duas orações. A primeira delas vem falar a nós sobre os inimigos desencarnados. Por um inimigo que morreu. Com certeza, nós hoje, que estamos aí com o Evangelho nas mãos, esse Evangelho segundo o Espiritismo, consolador prometido por Jesus, nós não consideramos que temos inimigos, mas pode ser que alguém se considere e tenha agido como o nosso adversário. É uma liberdade que Deus concede e nós não podemos impedir isso. E muitas vezes nós recebemos desta pessoa, desta criatura de Deus, atitudes, palavras ofensivas que vêm através, precisamos dizer, por mais que doa, nós nos sentimos feridos pelo nosso orgulho. É o nosso orgulho que fere, que faz ferir os nossos corações. Muita gente não compreende isso, principalmente quem não estuda, quem não se aprofunda naquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo vem trazer para nós. Mas nós sempre procuramos fazer uma analogia muito simples, uma comparação muito simples. Se uma pessoa chega à nossa frente com um copo de veneno e nos oferece, nós somos obrigados a beber? Não somos. Mas e se nós bebemos, o que vai acontecer? Nós vamos morrer, nosso corpo vai perecer, nós vamos ser prejudicados. Por isso que a questão da ofensa, ela se deve mais a nós mesmos do que ao outro. Cada um dá do que tem. Nós devemos nos compenetrar disso. E essa doutrina bendita vem nos esclarecer que nós estamos no mundo de provas e expiações. Estamos finalizando esse ciclo. E porque ele está finalizando, não significa que as coisas estão mais fáceis do que há 20, 30 anos atrás. Muito pelo contrário, está mais difícil. Porque a liberdade, ela vai se alargando. E muitos espíritos, segundo já foi revelado através de psicografias, sobretudo e notadamente do ano 2000 para cá, migraram de outros planetas para a Terra para vivenciarem esse ciclo, esse final de ciclo de provas e expiações. Então a população espiritual da Terra quadruplicou. E com isso nós todos estamos sentindo, tanto encarnados como desencarnados, uma pressão mental, emocional, espiritual, negativa muito grande, porque são espíritos como nós, imperfeitos, vários revoltados contra a lei divina. Então, Kardec traz no rol das preces que estão nesse capítulo 28, que é o último do Evangelho, essa prece por um inimigo que morreu. Será que vai adiantar a gente simplesmente ler essa prece, recitar essa prece? Nós sabemos
que o que vai tocar, sobretudo, o coração de um espírito desencarnado não são palavras, sobretudo se elas são vazias, mas são os nossos sentimentos. Mas e se nos nossos sentimentos nós ainda trazemos mágoa? Será que mesmo nós lendo essas palavras, bem articuladas do codificador, elas vão tocar o coração daquele espírito que morreu e que desencarnou segundo o nosso entendimento e o nosso conhecimento como nosso inimigo? O que nós precisamos fazer para que essa prece realmente toque? Nós falamos, a pergunta que fizemos agora foi: será que essas palavras vão tocar o coração daquele espírito? Então nós estamos falando de coração. E aí nós precisamos verificar o que existe dentro dos nossos corações. A proposta do Consolador prometido por Jesus, aquilo, na verdade, que Jesus já veio trazer naquela época, é a nossa reforma íntima. É a reforma dos nossos sentimentos, da nossa maneira de pensar, e para isso nós precisamos trabalhar os valores que nós carregamos conosco. O que é mais importante para nós? São os bens materiais ou são os bens espirituais? Então essa é a grande questão. Na medida que cada um de nós formos nos conhecendo, e aí nós vamos voltar lá a Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Precursor da doutrina espírita. Muito e muito antes do Cristo se corporificar na terra. Conhece-te a ti mesmo. E aí no Novo Testamento nós temos a complementação dessa frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E os homens se digladiaram, guerrearam-se entre si, cada um achando que estava na posse da verdade. Qual é essa verdade? Nós perguntamos. É o que nós somos. É como nós estamos como espíritos até esse momento. É o que nos move, é o que está em nossos corações. É o que nós verdadeiramente damos valor. E isso não é através das nossas palavras. Nós precisamos analisar as nossas atitudes. Por isso que Santo Agostinho, naquela mensagem do Evangelho, ele fala para nós do exame diário que nós precisamos fazer. Passar em revista, ou seja, buscar através da nossa memória, no final do dia, o que nos aconteceu. Os atos que nos envolveram, as circunstâncias, e quais foram as nossas reações, principalmente aquelas reações intempestivas, imediatas, automáticas. Jesus disse: a boca fala do que vem no coração, do coração. Mas ele também afirmou gravemente: é no coração, é do coração que partem os adultérios, os assassinos. É dos nossos sentimentos, é da nossa bagagem espiritual que nós trazemos. Hoje nós dizemos estar no mundo civilizado, nós agimos de forma civilizada, nós usamos muito verniz social, mas o que realmente nós sentimos dentro do nosso coração? Quando Santo Agostinho nos recomenda, foi o que ele fez para alcançar o degrau que ele alcançou naquela encarnação. Quando ele nos recomenda passar em revista, voltar atrás na nossa memória, na nossa mente, o que nos aconteceu, o que nós falamos, o que nós sentimos, é para que nós fôssemos sinceros conosco mesmos.
e não hipócritas, como os fariseus na época de Jesus. É com sinceridade. E aí, caros irmãos, essa reforma íntima é um trabalho exaustivo, é um trabalho dia a dia, é um trabalho doloroso, porque é nós que vamos ter que adentrar portas adentro dos nossos sentimentos, dos nossos corações, e lá nós vamos encontrar, inevitavelmente, muitas feridas abertas que nós escondemos, feridas dessa encarnação e feridas de encarnações anteriores, porque nós não estamos falando da nossa personalidade atual. Nós estamos, quando se fala em reforma íntima, nós falamos de reforma do nosso espírito. E as vivências que nós temos, as coisas que nos acontecem, elas trazem para nós pessoas, palavras, frases que a psicologia, a psiquiatria chama de gatilhos emocionais, nos remetendo àquele sentimento arquivado em nossos corações. E aí surge aquela dor. E nós muitas das vezes reagimos violentamente, às vezes até contra aquela pessoa que está sendo móvel para aquilo. Por isso que Santo Agostinho fala para nós passarmos em revista, para a gente procurar entender o que aconteceu, porque às vezes a gente fala uma coisa para a pessoa que não tem nem sentido. É o nosso sentimento arquivado que está falando. E aí a gente fica realmente, muitas vezes, até com peso na consciência, quando a gente recorda, quando a gente relembra e fala, mas por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? Aquela pessoa não merecia. Sim, ela não merecia, mas ela foi só um móvel. Aqui tem várias donas de casa. Quando a gente vai cozinhar o feijão, o que a gente faz geralmente? A maioria faz. Coloca de molho, não é? O que boia? São os feijões estragados, não é? A mesma coisa, esse processo de reforma íntima, esse processo de exoneração, de limpeza dos sentimentos negativos, acontece da mesma forma. Aflora, sai para fora. E aí vocês podem perguntar, e aí, o que eu vou fazer? Aonde está o remédio? Aonde está a solução? O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O fato de nós estarmos aqui hoje, nessa casa, batendo, buscando, sendo conscientes da nossa necessidade desse Evangelho, é só o primeiro passo. Pegar o Evangelho, abrir, ele estar em nossas mãos, é muito fácil. O segundo passo é quando nós lemos, porque não basta ele só estar nas nossas mãos, nós precisamos de ler, nós precisamos de desejar entender, para compreender. E aí ele vai passar para quê? Para a nossa mente. É o segundo passo. Também não é tão difícil. Depende só de um pouquinho mais de esforço, de boa vontade, de disciplina do tempo, de valorização do que ele é, o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Aí, caros irmãos, vem o terceiro passo. O terceiro passo não é um terceiro passo. Na verdade, é uma caminhada longa, muito longa. O Evangelho sair da nossa mente e, com o nosso esforço, chegar até nossos corações. Quantos metros, quantas léguas, quantos quilômetros tem daqui até aqui? Alguns centímetros, né? É uma distância muito grande.
aí nós precisamos, caros irmãos, isso serve para todos nós, tá? Começando de mim. Quando aflora esses sentimentos contraditórios que nós desconhecemos a nós mesmos, quando a gente se lembra, a gente fala, como é que foi que eu fiz aquilo? Da onde que saiu? Meu Deus do céu, será que eu estou obsidiado? Não, é nosso mesmo. Aí é o momento de nós evangelizarmos esse sentimento, que não é de ninguém, é nosso mesmo. Evangelizarmos, conversarmos com esse sentimento, pegar uma frase ou criar uma frase do Evangelho, parecida com do Evangelho, e ficar repetindo aquilo ali, até que aquele sentimento seja domado como um animal selvagem. É o que os hindus chamam de mantra. Somente assim. Então esse Evangelho, tudo isso que nós estamos aprendendo, não é para os outros. É para nós mesmos. Nós precisamos trabalhar os nossos sentimentos. Nós precisamos reformar os nossos sentimentos. Como uma casa em ruínas, que precisa de ser reformada. Nós não podemos jogar fora e comprar outra, porque a casa é nossa. Não tem como a gente descartar o nosso perispírito, ficar só o espírito, e a gente começar do zero. Então, quando nós lemos aqui, prece por um inimigo que morreu, nós precisamos primeiro passar por tudo isso, para depois conseguir fazer essa prece e ela ser eficiente. Os apóstolos, o maior exemplo deles é Pedro, passou por esse processo. Por que nenhum deles conseguiu curar enquanto Jesus estava com eles? Não houve nenhuma cura pelas mãos deles. Portanto, quando Jesus se reuniu com eles antes da crucificação, e eles palidamente entenderam o que Jesus estava falando, Jesus falou, é preciso que eu me vá, para que vocês cresçam. E eles não aceitaram. Pedro principalmente. E todos eles tiveram que fazer essa caminhada, que pegar os ensinos, os exemplos de Jesus, que estava na mente, na memória deles, porque eles viveram junto aqueles momentos, e trazer isso para os seus corações. E se perdoar. Nós não conseguimos. Quero que vocês prestem bem atenção nisso. Eu demorei muitos anos para poder entender isso. Eu comecei na doutrina espírita com 21 para 22 anos. Hoje eu já estou com 59. Eu demorei mais de 20, 25 anos para poder entender isso. E eu já comecei na doutrina, alguém me colocando para falar no Evangelho. É uma prova. Uma missão, uma necessidade, um compromisso meu, cada um tem o seu. Nós não conseguimos amar o outro se nós não aprendermos a amar a nós mesmos. Nós não conseguimos perdoar o outro se nós não perdoamos alguma coisa em nós. O próximo é o nosso espírito. Mas tudo começa por nós mesmos. Portanto, Jesus resumiu a lei e os profetas em amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Mas na nossa caminhada interior, essa frase não começa, não deve começar do início para o fim. Ela tem que começar do fim para o começo. Nós precisamos aprender a amar a nós mesmos, perdoar a nós mesmos.
E o que é mais difícil, o que é possível, nós tornamos mais difícil, que é mudar o nosso interior. E nós queremos guerrear, brigar para mudar o outro. E o outro não quer ser mudado. Por isso nós vivemos em guerra. Por isso existe guerra em nosso planeta. Começa daí. Então, nós já sabemos que essa primeira oração, nós vamos ter que primeiro realizar esse trabalho, pelo menos iniciar ele, para que a gente possa fazer uma prece eficiente do ponto de vista moral e emocional para qualquer um que partiu dessa terra sentindo que era nosso inimigo. A segunda prece, que é por um criminoso, já não tem uma característica de ligação direta conosco. Mesmo assim, muitos de nós sentimos muita dificuldade nesse sentido. E aí nós vamos ver lá na leitura Caridade para com os Criminosos, é uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec começa fazendo as suas considerações dizendo o seguinte: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Interessante, né? Verdadeira caridade. No terceiro capítulo, ele fala assim: a caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. A questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou uma pergunta muito importante: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Olha que interessante. Ele poderia ter parado na pergunta assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Os espíritos luminares, superiores da doutrina, iriam responder. Mas aí ele colocou: como a entendia Jesus? Aí a gente entende que a coisa muda muito de figura, né? Aí os espíritos luminares tiveram que trazer como que Jesus entendia, o que significava para ele, a palavra caridade. E eles não falam nada de material, não fala de esmola, não fala de dinheiro, não fala de bens. Eles falam benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Teve uma época em que existia um aparelhinho que os médicos utilizavam nos hospitais, colocava assim no bolso, que quando ele era necessário, ele recebia uma pequena mensagem, Nessa época não existia celular, era o bip. Esse aparelhinho chamava bip. Aí os espíritas, que falam em público, colocaram então o bip de Jesus. Bip, benevolência, B. I, indulgência, P, perdão das ofensas, bip. Tudo relacionado com o que, caros irmãos? Nosso coração. Mais uma vez nós voltamos na sede de tudo, no início de tudo, o sentimento, o coração. E aí ele diz: deveis amar os infelizes. Deveis, é um dever nosso amar os infelizes como criaturas de Deus. E aí tem uma diferença aí. Os espíritos luminares, isso está no Livro dos Espíritos já, que é o primeiro livro da doutrina. A diferença entre criatura e filho de Deus. A criatura é um ser humano criado por Deus, mas que não reconhece Deus como Pai. E, portanto, não se relaciona, não se comunica com seus irmãos como irmãos, mas como criaturas. Se ele não reconhece Deus como Pai e não reconhece o próximo como seu irmão, então ele está livre para fazer o que ele quiser. Ele pode passar por cima, ele pode pisar, para ele conseguir o que ele precisa. Isso é uma criatura de Deus. Então a palavra amor, nessa frase do Evangelho, ela significa respeito.
ela não significa carinho, ela não significa confiança, porque como que nós vamos confiar numa pessoa que nós sabemos que pode nos prejudicar e prejudicar aqueles que estão à nossa volta? Então nós precisamos entender, porque o nosso vocabulário, no dizer dos próprios Espíritos, é muito falho, é muito pobre de significado. Então deveis amar os infelizes como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos. Tanto eles como nós receberemos, se arrependermos verdadeiramente, o perdão de Deus. Deus nos considera como iguais. E eu pergunto para vocês, qual que é o perdão de Deus? Uma nova chance, uma nova oportunidade. Kardec perguntou, na questão 991 do Livro dos Espíritos, qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? No estado espiritual, espírito desencarnado. Ele vai para lá, reconhece seus erros, se arrepende. Resposta: desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar as suas faltas. E Deus, é lógico, não assim de uma forma irrefletida, não de uma forma intempestiva, Ele vai conceder essa reencarnação. Depois, é lógico, de um preparo, de um período em que, com a assessoria, com o acompanhamento de outros espíritos benfeitores, ligados àquele ser desencarnado, mas arrependido, eles vão prepará-lo. Isso vai demandar às vezes muitos anos para reencarnar. Então todos nós que arrependermos seremos perdoados por Deus. Nós não devemos julgar. Essa mensagem ele fala: não julgueis, porque com a medida que julgardes, você também será julgado. Então nós não devemos desprezar a ninguém, porque Deus, nesse nosso mundo, nesse nosso ciclo de provas e expiações, Ele permite que entre nós se achem grandes criminosos, para que nos sirvam de ensinamentos. É uma necessidade nossa. É uma necessidade nossa. Eles vão aprender com a nossa insistência no bem, e nós vamos aprender com eles a não fazer o mal, cogitando dos efeitos que causam as suas atitudes. Porque é fácil, é só abrir os olhos e ver, ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. O que cada um planta e o que cada um colhe, né? Então o socorro das nossas preces é o auxílio que nós podemos dar. Por isso a importância do estudo do Evangelho, desde a introdução até a última linha. E a maioria das pessoas, das casas, não faz o estudo dessas preces. Nesses prefácios, muito bem elaborados, altamente intuídos pela espiritualidade superior, o codificador faz observações muito importantes. E nós vamos entender porque ele reporta. Há várias leituras do Evangelho de acordo com cada oração, de acordo com cada prece. Não é um capítulo que vem nos incentivar a mais uma vez juntar as mãos e ficar maquinalmente repetindo prece e mais prece. Não. Aumentar o nosso entendimento, a nossa ligação com Deus, através da compreensão, ou seja, da fé raciocinada. Então é muito importante o socorro das nossas preces para os inimigos, para aqueles que a sociedade humana considera como criminosos.
No livro da Esperança, Emmanuel, na leitura intitulada Compaixão Sempre, na primeira frase ele diz: perante o companheiro que te parece malfeitor, silencia e ampara sempre. Silencia. Vamos pensar bem que não é só o peixe que morre pela boca. Nós também, criaturas humanas, através da palavra, não vou nem dizer julgando, mas fazendo observação do mal que o outro praticou, nós fazemos a conexão mental com o mal. E o problema é que não é o mal dele que vai nos prejudicar. O que vai nos prejudicar é o mal que nós trazemos dentro de nós. E nesse link, nessa ligação, nessa conexão, o mal dele vai fermentar o meu. E aí o meu sim, dali para frente, vai fazer com que eu fale, vai fazer com que eu sinta coisas que eu sei que não devo, mas passamos a fazer. Porque educar é modificar os hábitos. Então por isso que Emmanuel fala, silencia primeiro, fecha a boca, não fala nada, não comenta nada, e procura amparar através da prece do pensamento positivo. Nós sabemos hoje, a maioria de nós, a estatura espiritual de Francisco Cândido Xavier, o espírito que ele foi e é. E lá em Pedro Leopoldo, em meio a todas aquelas manifestações, o Parnaso de Além Túmulo já tinha sido lançado, muitas pessoas vindo de fora, aquele burburinho em torno dele, não é, viu, não viu, aquela confusão toda, e ele tentava explicar e não conseguia, tentava convencer e não conseguia, e ficava angustiado, e saía do trabalho angustiado. Ele perguntou para Maria João de Deus, a mãe desencarnada, qual que é a solução? Não sei o que eu faço, estou saindo de lá angustiado. E ela então diz para ele: meu filho, para curar essas inquietações você deve usar a água da paz. Ele então procurou nas farmácias de Pedro Leopoldo, não encontrou, através das amizades, dos amigos que já existiam na época, mandou procurar em Belo Horizonte, nas cidades vizinhas, e nada. Passou uma semana, duas, ele pegou, quando ela apareceu de novo, falou: minha mãe, eu não achei. A senhora me diga onde que é que eu vou achar essa água da paz, porque ele estava aflito. E ela então responde para ele: não precisa viajar em semelhante procura. Você poderá obter o remédio em casa mesmo. A água da paz pode ser a água do pote. Quem tem mais idade aqui, sabe quando não tinha água encanada, onde que é que a água ficava? Um pote de barro, Lá no centro, de Pedro Leopoldo tinha, no canto lá tinha um banquinho com aqueles potes desse tamanho assim, de barro, com água, que era tirado das cisternas, dos poços artesianos. A água da paz pode ser a água do pote. Quando alguém lhe trouxer provocações com a palavra, beba um pouco de água pura e conserve-a na boca. Não a lance fora, nem engula. Olha que coisa difícil. Enquanto perdurar a tentação de responder, guarde a água da paz, banhando a língua. E ele fazia isso. Enquanto ele estava autografando os livros, depois que terminava a reunião, que vinha essa confusão em volta dele. As pessoas em volta. Ele pedia licença, levantava, ia lá, punha um pouco de água na boca. E as pessoas perguntavam, falavam, muitos achavam que ele estava, uns achavam que ele estava surdo, que ele estava respondendo, que ele não estava ouvindo, ou que ele estava meio desequilibrado.
e assim ele manteve a paz. Porque, caros irmãos, a própria mensagem da doutrina, as palavras de Jesus, essas mensagens maravilhosas, já é mais do que suficiente. Que explicação mais que a gente quer? Para terminar, nós trouxemos uma belíssima mensagem de Emmanuel, que está lá no livro Coragem, porque o primeiro sentimento ativo, firme, que nós precisamos ter para fazer essa reforma íntima, que é uma reforma assim, não é igual uma casa que a gente reforma, né? Vai 3, 4 meses, não, fica aquela beleza, aquela maravilha. Não, a nossa reforma íntima vai muitos e muitos séculos, muitas e muitas encarnações. Mas nós precisamos começar. E hoje é o melhor dia, é a melhor hora. Para libertarmos, é uma mensagem de Emmanuel, para nós libertarmos desse passado, dessas mazelas, dessas dificuldades. A preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas. A cabeça desocupada e as mãos ociosas encontram a desordem. A desordem cai no tempo sem disciplina. O tempo sem disciplina vai para a invigilância. A invigilância patrocina a conversação sem proveito. A conversação sem proveito entretece as sombras da cegueira de espírito. A cegueira de espírito promove o desequilíbrio. O desequilíbrio atrai o orgulho. O orgulho alimenta a vaidade. A vaidade agrava a preguiça. Como é fácil de perceber, a preguiça é suscetível de desencadear todos os males. Qual a treva que é capaz de induzir a todos os erros? Compreendamos assim que obsessão, loucura, pessimismo e delinquência ou enfermidade podem aparecer por autênticas fecundações da ociosidade, intoxicando a mente e arruinando a vida. E reconheçamos de igual modo que o primeiro passo para libertarmos da inércia, ou seja, de ficar parado, será sempre trabalhar. Que Jesus nos abençoe, que Nossa Senhora Mãe Santíssima nos ampare, nos conforte. Em reuniões como essa, os emissários de Maria sempre estão presentes, curando as mazelas, as feridas dos nossos corações, tanto de encarnados como desencarnados. Já ouvimos muitos relatos de médiuns videntes, vendo esses espíritos luminosos trabalharem silenciosamente e amorosamente, que eles possam ter acesso ao nosso mundo emocional, abençoando-nos a todos, hoje e amanhã. Muito obrigado.